Oi, pessoal. Hoje a gente vai mergulhar num tema bem interessante: a pregação expositiva. Isso aí. Temos aqui uns trechos do guia do texto ao púlpito para nos ajudar a entender o que é isso, né? Qual a proposta por trás dessa abordagem. Exato. E por que tanta gente acha ela tão crucial? O guia já começa com uma imagem bem legal. No capítulo 1, fala do pregador como um arqueólogo, sabe? Ah, essa analogia é ótima. Que escava com cuidado para achar o sentido original do texto bíblico, sem impor as próprias ideias por cima. Tipo, sem soterrar as ruínas, né? Vamos desempacotar isso. Perfeito. E essa imagem do arqueólogo, ela captura bem a essência. A pregação expositiva, como o guia descreve, e que bebe de fontes como Haddon Robbins, John Stott, Nomes de peso. sim, ela busca justamente isso. Comunicar o conceito que nasce do texto bíblico mesmo. E isso vem, claro, de um estudo cuidadoso, histórico, gramatical, literário, da passagem dentro do seu contexto. Entendi. Quer dizer, investigar quando foi escrito, como a língua funciona ali, que tipo de texto é, poesia, carta, narrativa. A chave é deixar o texto mandar, sabe? Dar as cartas. E não o contrário. Exato, não pegar uns versículos soltos só pra validar o que a gente já pensa antes. É uma postura de tipo servo do texto, de respeito pela mensagem original. Faz todo sentido. E o guia, lá no capítulo 1 mesmo, ele contrasta isso, né, com outros jeitos de pregar. Sim, como a pregação temática. Isso, ou a textual, que pega só uma frase, aí o risco de tirar do contexto é grande. Com certeza. E o guia aponta uns benefícios bem claros dessa abordagem expositiva. Primeiro, honra a Bíblia, coloca ela no centro. Uhum. Ajuda a igreja a amadurecer na fé. O guia até menciona 2 Timóteo 3, sabe? Aquela parte que diz que a escritura é útil para ensinar, corrigir. Sim, pra equipar, né? Isso. E também evita que a gente fique falando só de alguns assuntos, alguns desequilíbrios doutrinários, né? Exato. Ajuda a ter uma dieta bíblica mais completa. Pelo visto, até quem prepara a mensagem acaba aprendendo mais. O guia sugere isso. Sem dúvida, o processo de estudo te obriga a crescer. Então, a longo prazo, essa fidelidade ao texto parece ser a aposta do guia para uma fé mais sólida. Exatamente. E para chegar nesse resultado, o guia detalha um processo, né? Tem etapas. Sim. O capítulo 2, por exemplo, ele coloca a oração como fundamental, indispensável mesmo. Não é só técnica, então. De jeito nenhum. Não é só um exercício intelectual, sabe? É buscar discernimento de Deus, antes, durante, depois do estudo. A oração é o alicerce de tudo. Entendi. E depois? Depois, o capítulo 3 martela muito na tecla do contexto. Ah, o famoso contexto. Pois é. Aquela frase, texto fora de contexto é pretexto. O guia reforça isso. Entender o mundo da época, a cultura, o fluxo do livro todo é crucial para não distorcer. Para não colocar palavras na boca do autor original, né? Exatamente. E depois de entender bem o contexto, Aí vem o desafio de achar o coração da passagem, o que o capítulo 4 chama de ideia central. isso, a ideia central. Pelo que eu peguei, não é um tema que a gente escolhe do nada, né? É a mensagem principal que aquele autor queria passar naquela passagem específica. Precisamente. É algo que a gente descobre ali, cavando, não que a gente inventa. É isso. Perfeito. É como se perguntar se o autor original pudesse resumir o ponto principal disso aqui numa frase curta, qual seria? É essa a busca. Entender. E essa ideia central, uma vez que você a encontra, ela vira um mapa, o guia da comunicação, como mostra o capítulo 5. Ah, legal. Então a estrutura da mensagem sai daí. Sim, tudo gira em torno dela. A introdução, que precisa conectar o ouvinte com o texto e a ideia, o desenvolvimento, que vai explicar o texto fielmente. Explicar, ilustrar. Isso, ilustrar de forma viva, clara e aplicar para a vida hoje. E, claro, a conclusão, que amarra tudo e reforça a mensagem principal. A estrutura serve à ideia central. E a ideia central serve ao texto. Fecha o ciclo. Exato. O guia também menciona, acho que no capítulo 6, a importância da clareza na explicação, né? Falar de um jeito que as pessoas entendam, sem complicar à toa. Fundamental. Tornar acessível. E fala também sobre usar ferramentas.
Bíblias diferentes, comentários, dicionários. Como ajuda? Sim, são auxílios valiosos. Mas o guia parece dizer para não depender só delas, né? Reconhecer que precisa da ajuda do Espírito Santo para iluminar o significado. Com certeza, a dependência é do espírito. As ferramentas são ferramentas. O objetivo é iluminar a profundidade da palavra, não só nossa capacidade intelectual. Certo. E aí a gente chega num ponto assim, nevrálgico, que o capítulo 7 trata a aplicação. A ponte, né? Exatamente. A ponte essencial entre aquele texto antigo e a nossa vida hoje, o nosso mundo contemporâneo. Porque não basta explicar o que significou lá atrás. Não basta. É preciso conectar essa verdade com a realidade de quem está ouvindo, aqui e agora, de forma específica, prática, relevante. Isso exige conhecer bem quem ouve também, né? Muito. Conhecer o texto e conhecer as pessoas, e isso até levanta uma questão importante que o guia Nick deixa no ar. Como fazer essa ponte de um jeito que realmente toque e transforme, que não seja só informação histórica, sabe? Um desafio grande. Enorme. E, finalmente, o capítulo 8 fala da conclusão, que deve reforçar a ideia central e chamar uma resposta, a uma ação, a uma mudança. Fechar o ciclo mesmo. Olha, olhando para todos esses pontos que o guia do texto ao púlpito levanta, fica bem claro, né? A pregação expositiva é apresentada como um caminho de muita disciplina, um compromisso profundo com a fidelidade à mensagem original da Escritura. A ideia central parece ser essa: deixar o texto falar mais alto que as nossas opiniões, né? Ou que as modas do momento. É isso. Valorizar a mensagem original acima de tudo. E sabe, talvez a reflexão que fica, pensando até fora do contexto religioso, Sim. qual seria o valor em qualquer área da nossa vida da gente se esforçar de verdade para sacar a ideia central do que o outro está comunicando. Seja num livro, numa conversa, num artigo. Antes de pular para a nossa opinião ou resposta. Exatamente, antes do julgamento. Como será que essa disciplina de tentar ouvir o texto primeiro, sabe? Buscar a intenção original, como isso poderia enriquecer nossa comunicação, nossa compreensão mútua? Boa pergunta. Especialmente num mundo tão cheio de ruído, de informação, de reações apressadas, né? Fica aí para pensar.